Então, nós estamos aqui, nós estamos querendo propor um formato de encontros de oração um pouco diferente. Como vocês viram, nós temos um momento inicial. Eu sei que tem muitas pessoas novas, por isso eu estou explicando, tá? Nós queremos propor um momento inicial de reflexão, de louvor, depois um momento do Espírito Santo, e já nós vamos para a pregação da palavra. Enxuto, rápido, direto ao ponto. E as nossas pregações aqui, não somente conduzidas pela palavra de Deus, mas nós também estamos nos servindo e nos utilizando de livros espirituais. Então, a partir da semana que vem, nós iremos usar esse livro aqui, chamado Caminhos Laicais de Perfeição, que ele é uma analogia, uma metáfora com um livro muito famoso de Santa Teresa d'Ávila, que se chama Caminho de Perfeição. Só que Santa Teresa d'Ávila era uma monja lá do século XVI que viveu dentro de um Carmelo. E ela propôs ali para as suas monjas, para as suas freiras, meios de atingir a perfeição no amor a Deus. E aí esse padre falou, beleza, isso daí vale para a monja, mas como que a gente faz tendo trabalho, tendo conta para pagar, tendo boleto, tendo menino chorando, tendo menina acordando à noite, tendo marido, tendo mulher, não é verdade? É mais fácil ou mais difícil, gente? E aí ele cria esse livro aqui, Caminhos Laicais de Perfeição, ou seja, como alguém como eu e como você, leigo, ou seja, que não é nem padre e nem freira, como que nós, na nossa vida matrimonial, na nossa vida de solteiro, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, conseguimos atingir a mesma perfeição, a mesma santidade, o mesmo grau de amor a Deus que as freiras, os padres. É isso que nós queremos entender aqui, e esse vai ser o livro que nós iremos utilizar. Mas antes eu queria fazer uma introdução com vocês num tema. O tema do nosso encontro de hoje é Primeiro as Coisas Primeiras. Primeiro as Coisas Primeiras. Como planejar um 2026 para viver a nossa santidade na vida cotidiana. Então eu queria que você pegasse comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 19 em diante. Mateus, capítulo 6, versículos 19 em diante. Se você encontrou, diga encontrei. Se você não encontrou, diga socorro. Se você não trouxe a Bíblia, diga piedade de mim, porque sou pecador. Sem vergonha. Traz a Bíblia semana que vem. Não é porque nós estamos usando o livro, vai deixar a Bíblia, né? Que é isso? Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, vai dizer o seguinte, e é verdade. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças e nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olhar é são, todo o seu corpo será iluminado. Se o teu olhar estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que alimento e corpo não é mais do que as vestes? Olhem as aves no céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado, ou seja, dinheiro, tempo, a duração de sua vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé.
Não vos aflijais nem digais: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Até aqui, palavras da salvação. Pode aplaudir as Sagradas Escrituras nessa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Pode fechar sua Bíblia e vamos meditar um pouco sobre esse trecho que nos convoca, e parece que ele é o remédio para o nosso tempo, não é verdade? Eu, como psicólogo clínico, olho isso aqui e falo: se as pessoas entendessem isso, eu não teria trabalho mais. Não precisaria, não é verdade? Todo mundo que chega no consultório chega com alguma preocupação. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Eu estava aqui agora, até cheguei um pouco atrasado hoje, tive que marcar um atendimento de urgência. Um casal, 40 anos de casado, pensando em separar. Preocupações, preocupações, preocupações. E essa passagem, ela vem nos trazer essa calma de que o Senhor, Ele cuida de nós. Ele realmente cuida de nós, meus irmãos. Mais adiante ali o Senhor vai dizer: se vocês que são pais maus, não, quando seu filho pede água, você não dá escorpião, imagina eu que sou bom. Então por que a gente se preocupa? Eu estou dizendo isso para mim também. Não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Por que nós nos preocupamos tanto? Esse final de ano, eu me desconectei de tudo, das redes sociais, da internet, do meu trabalho, e fui ficar um tempo num sítio. E ali no sítio, eu fiquei umas 2, 3 semanas ali, eu percebi de fato o quanto nós fomos iludidos pelo consumismo. O quanto nós fomos iludidos pelas coisas. Eu trabalho o ano inteiro, chega no final do ano, eu estou contando moeda, parece que não dá. Você chega lá no sítio, tem 3 galinhas, tem 2 pés de acerola, e as pessoas vão lá, todo mundo que vai lá leva um saco de acerola embora, cai no chão e estraga porque não dá conta de comer. Onde a gente acreditou que nós precisávamos mais do que isso para viver, não é verdade? No sítio tudo é em fartura, você mata uma galinha, todo mundo come, a pessoa não traz nem o kit dela, churrasco, ela come, se satisfaz, leva a acerola embora, leva a coisa embora, leva um pezinho lá para ela chupar e limpar o dente embora, e ainda assim sobra. É ou não é verdade, gente? Onde que a gente está com a cabeça? Onde que eu estou com a cabeça? Esse é o meu grande exame de consciência para 2026. Eu vi nisso uma grande graça de Deus que me deu a oportunidade de ver o quanto eu não preciso de tudo que eu pensava que eu precisava. Não é verdade? Então, essa passagem nos traz isso. Nós estamos falando como planejar um 2026 para viver a santidade no cotidiano. A primeira coisa é confiando em Deus. É confiando de que Deus quer me dar as coisas mais do que eu mesmo quero receber. Deus quer me prover mais do que eu mesmo quero ser provido. Só que Ele quer me prover na quantidade para a minha santidade. Se Deus me desse um monte de dinheiro, eu acho que eu não estaria aqui, talvez. Ele dá na conta certinha para eu ter que rezar para pedir para completar a conta, entendeu? Como nós somos sem vergonha. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Esse tudo eu não sei o que é. Se for saúde é lucro, se for amigos é lucro, se for bem é lucro, se for... Entendeu? Então, para começar a falar sobre ordenamento de vida, e aqui eu vou usar um pouquinho da psicologia também com vocês. O que é ordem, gente? Ordem é uma coisa que primeiro vem uma coisa, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra, não é? Amém ou não? Então, quando nós vamos planejar a nossa vida, nós não temos que eleger prioridade. Por exemplo, a prioridade minha esse ano é cuidar da minha saúde. A prioridade da minha vida esse ano é cuidar, sei lá, das minhas contas. Eu quero quitar tal coisa. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nós não vamos colocar alguma coisa que é mais importante perante as outras, sim ou não? Todo mundo que tentou lá fazer um plano anual para 2026, começou a pensar isso. O que eu preciso me dedicar com mais urgência? É ou não é verdade? E, muitas vezes, nós deixamos, nesse plano aqui, Deus lá na 3ª ou 4ª posição. E eu me incluo nisso, como eu falei. Entende?
Só que nós esquecemos esse verso que nós acabamos de ler. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Sabe por que isso é interessante? Por que Deus nos pede uma fidelidade total? Por que Ele pede assim, ó, busque primeiro a mim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Por que no Antigo Testamento, no livro de Oséias, o Senhor fala com muita clareza assim, ó, que Deus é um Deus ciumento. E Deus é ciumento mesmo, não é? Se Ele quer ser prioridade, se Ele quer todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua força. E por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que nós somos divididos. Ele sabe que nós somos essa coisa aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai amar mais a um e odiar o outro, ou você vai se dedicar mais a um e ao outro. Sim ou não? Ele sabe que nós temos essa tendência a dividir, a divisão. Nós temos uma doença em nós causada justamente por aquele que é o divisor. O diabo é o divisor. Ele dividiu a gente. Nós tínhamos só olhos para Deus. Ele colocou uma divisão. Agora tem Deus e o fruto. E nós estamos divididos. Nós estamos doentes. Nós temos a tendência a buscar o que não nos faz bem, ao que Deus não quer. Nós não podemos ter dois senhores. E é por isso que Deus é esse Deus ciumento e pede individualidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque o mundo até aceita dividir a gente com Deus. Ele aceita que a gente vá lá e faça as nossas coisas, e na terça-feira à noite a gente vem aqui das 7h30 às 9h e dê um pouquinho para Deus. Ele aceita que a gente faça as nossas coisas, dedique às outras coisas. Eu nem estou falando só de pecado, eu estou falando colocando outro Senhor acima do nosso Senhor. Ele aceita que a gente vá lá, faça as nossas coisas e vá de domingo à missa. O mundo aceita me dividir com Deus um pouquinho, mas Deus não aceita dividir nada, nem um pouquinho com o mundo. Deus não aceita dividir nem a mim nem a você com ninguém. Ele quer uma exclusividade, Ele quer prioridade. Ele sabe que nós temos essa tendência a ser divididos, a ser repartidos. Por isso que Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. E ninguém é ninguém. Porque a gente também pensa que tudo vale para os outros, mas para nós não, né? A nossa mãe dizia, eu não sou todo mundo. Sua mãe já disse isso daí para você? Aqui Jesus está falando, você é todo mundo sim. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Porque quando nós hierarquizamos a nossa vida, por mais que nós dizemos, eu sou lá da Coração do Amado, eu vou lá no grupo de oração, mas se na minha hierarquia de vida, no meu plano para 2026, não tem Jesus como centro, a minha boca está dizendo uma coisa e as minhas ações estão falando outra, não é verdade? Mostre-me o seu plano de vida que eu te direi quem é. Mostre o seu histórico no celular que eu te direi quem é. Mostre a sua lupinha do Instagram que eu te direi quem é. É ou não é verdade? Na nossa lupinha do Instagram e do TikTok aparece o quê? O que a gente mais se interessa. O algoritmo não mente. O algoritmo é uma ferramenta que ele vai entregar para você aquilo que mais te interessa. Então, quem nós estamos sendo nesses momentos? Tem uma frase que diz isso, né? Transforma-se o amador na coisa amada. Ou seja, nós vamos nos transformando naquilo que nós amamos. Quando você ama uma pessoa, você não começa a pegar trejeito dela? Tem casal que se ama tanto que a gente fala assim, nossa, eles ficou parecido. Já não viu isso? Olha lá, vocês são parecidos. Ó. Você começa a ficar parecido, você pega o jeito da pessoa, você pega o jeito de falar da pessoa, você começa a ficar com a pessoa que você ama, você começa a ficar parecido com ela. E não somente isso. Por exemplo, eu amo hambúrguer. Eu comecei a ficar parecido com hambúrguer. Ó. A gordura dele transforma-se o amador na coisa amada. Eu amo hambúrguer, a gordura dele eu peguei para mim. Agora parece essa pochete aqui, parece o pão do hambúrguer na minha barriga. Entendeu? Transforma-se o amador na coisa amada. Só que, meus irmãos, conforme nós vamos nos aproximando do Senhor também, nós começamos a comungar todos os dias, nós começamos a rezar o terço todos os dias, nós começamos a também ser transformados dele. Quantas pessoas aqui já não tiveram essa experiência de, depois de muito tempo, se encontrar com alguém do passado e a pessoa já talvez não te reconhecer mais, dizer que você mudou, que você é outra pessoa, porque você foi se transformando agora nos seus novos amores. Entende?
É por isso que nós precisamos buscar o reino de Deus e ver tudo como acréscimo. Eu quero fazer uma reflexão com você, que mesmo, presta atenção nessa reflexão, porque ela é um pouco filosófica, para você entender. Para explicar a realidade, porque aqui, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça corrói. Não se preocupe com o que você vai comer, ou com o que você vai vestir, porque isso daí tudo passa. Tem uma coisa que não passa. Eu vou explicar isso para você. Presta muito bem atenção agora. Veja, nós somos corpo, amém ou não? Tem alguns que só o corpo está aqui, a alma não está, mas nós somos corpo e nós somos espírito. Ou seja, nós temos em nós uma dimensão que é material e nós temos em nós uma dimensão que é espiritual. Nós temos uma dimensão em nós que precisa de vida, ou seja, quando o meu corpo parar, o que vai acontecer com ele? Ele vai para o cemitério. E a minha alma, quando ela parar, o que vai acontecer? A alma não para, a alma, ela permanece. É que para a minha alma hoje, para o meu corpo viver, a minha alma tem que estar dentro dele. Então não é o meu corpo que tem vida, é a minha alma, de tal modo que quando a minha alma sai, o meu corpo vai para o cemitério. Deu para entender? Quem tem vida então, real? É só a vida espiritual. Não existe vida material, só existe vida espiritual. De tal modo que quando a minha vida espiritual sai do meu corpo, ele morre e vira um cadáver. Amém ou não? Estão comigo aí com esse raciocínio? Beleza. O meu corpo espiritual, aliás, o meu corpo material, ele precisa de água? Precisa de dormir? Precisa comer? Precisa. Só que quem está dentro do meu corpo? A minha alma. Presta atenção nisso. Se eu começo a acostumar a minha alma, que está dentro do meu corpo, a desejar comer, a desejar dormir, a desejar roupa do shopping. Jesus falou das roupas aqui, né? A desejar dinheiro, a desejar carro, que seja, a desejar pregar aqui. Se eu começo a desejar essas coisas, eu estou acostumando a minha alma, que está dentro do meu corpo, que tem desejos espirituais, a se satisfazer em desejos materiais. A alma, o dia que eu estiver fora do meu corpo, a minha alma vai conseguir comer hambúrguer? Vai ou não? Não vai. Só que eu não ensinei minha alma a gostar de hambúrguer, sim ou não? O que acontece quando a minha alma separa do meu corpo? Ela não continua sendo eu? Só que essa alma que separou do meu corpo vai continuar desejando comer hambúrguer. Ela vai conseguir comer hambúrguer mais? Nunca mais. Essa alma vai ficar com um desejo que ela nunca mais vai poder se satisfazer. Como que nós damos o nome desse lugar, que é um desejo que nunca vai poder ser satisfeito mais? Inferno. O inferno é o desejo sem esperança de ser realizado. Você educou a sua alma para desejar uma coisa que ele não pode mais ter. E aí você vai estar, entre aspas, sabendo que Deus é possível de ser alcançado, mas você não deseja Deus, você deseja hambúrguer. E você vai buscar o quê? Hambúrguer. Então não é Deus que nos condena ao inferno. Deus está lá lindo, maravilhoso, mas nós não desejamos Ele, nós desejamos hambúrguer. E nós vamos passar a eternidade inteira procurando hambúrguer quando Deus está disponível, mas nós viramos as costas para Ele. Isso é um inferno, irmão. O inferno não é Satanás com um chifre lá vermelho, com um tridente, cutucando você. Se fosse assim, até era menos pior, né? O inferno é a nossa alma desejando uma coisa que não é a Deus e justamente por isso nunca mais vai poder ser satisfeito. É por isso que Santa Teresa dos Andes vai dizer: quem não amou a Deus nessa terra vai fazer o que no céu? Porque no céu só tem Deus. Não tem outra coisa. Entendeu? Entendeu a gravidade? E quando Deus fala assim, busca primeiro o reino de Deus, pare de se preocupar com comida, com bebida e bababá. Porque se você educar a sua alma a desejar essas coisas, vai chegar uma hora que essas coisas não vão estar mais disponíveis. E você vai ficar com um desejo sem esperança. E aonde é mais fácil a gente se acostumar com essas outras coisas? No meio do mundo ou lá num convento? No meio do mundo. Então você entende como nós precisamos aprender os caminhos laicais de perfeição? Como que no meio do mundo, tendo que trabalhar, tendo que me envolver com dinheiro, tendo que pagar conta, tendo que cuidar de menino, tendo que educar os meus filhos, tendo que fazer as coisas, porque nós não temos que cuidar de dinheiro?
Se você não gosta de dinheiro, você pode dar para mim, que eu gosto. Eu sei lidar bem com isso daí. Você pode entregar para mim, que eu administro. O problema não está nessas coisas. O problema está em a gente usar essas coisas como finalidade, e não como meio. São Tomás de Aquino matou essa charada. Para que serve o dinheiro nesse mundo, meu irmão? Para quem tem dinheiro, serve para você exercitar o desprendimento. Para quem não tem dinheiro, serve para você exercitar a paciência. Ponto. Ele matou a charada. Não sei o que estou falando, é São Tomás de Aquino. Quem tem dinheiro vai ter que desprender do dinheiro. E quem não tem vai ter que ter paciência e cuidar da sua inveja com quem tem. Ambos estão lascados. Ambos têm que exercitar a virtude igual. Está entendendo? Então, caminhos laicais de perfeição. Como que a gente monta uma regra de vida para colocar Deus como prioridade e conseguir seguir os nossos planos nesse mundo? Presta atenção. Se você quiser, você pode até pegar o seu celular. Essa pregação está sendo gravada para o YouTube também. Então, depois você pode reassistir ela. Você pode anotar. Eu quero realmente entregar para vocês aqui juntos um plano prático de vida espiritual para a gente conseguir chegar ao reino dos céus, meu irmão. Essa é a finalidade nossa nesse mundo. Entendeu? Você não vai ser julgado pelo diploma que você tem, pelo quanto você ganha, pelo seu olerite. Você não vai ser julgado por essas coisas. Nós seremos julgados pelo quanto nós amamos a Deus. Esse que é o ponto. Só que no mundo nós não somos julgados por isso. As pessoas no mundo julgam a mim e a você pelo quê? Pelo como a gente se veste, pelo quanto a gente ganha, pelo quanto a gente tem de diploma. É ou não é? Olha, o cara é psicólogo, tem um monte de pós-graduação. Lá no mundo eu sou exaltado. Mas não é isso que vai me exaltar no céu. Porque tem um monte de analfabeto que está no céu. E tem um monte de pessoa com diploma que está no inferno. Então, grande coisa. Nós, como que nós fazemos para no meio do mundo, com tantas distrações, com tantas coisas que podem nos dividir? Porque quando você está lá no convento, poucas coisas podem te dividir, não é verdade? Você não vê televisão, você não tem TikTok, você não tem Instagram, você só tem o ser. Esse que é o pior. Nós temos 3 inimigos para a nossa alma. Nós mesmos, o mundo e o demônio. O que os religiosos fizeram? Eu vou eliminar o mundo, eu vou para um convento e vou lutar só comigo e com o demônio. Eu já venci um. O que nós queremos fazer? Lutar contra nós, no mundo e contra o demônio. No mundo também. Porque existe uma espiritualidade que nós chamamos de espiritualidade da ascendência. A pessoa se desprende desse mundo para ir para o céu. Nós queremos viver a espiritualidade da encarnação. Nós queremos que Deus venha até nós e nós deixemos Jesus agir no mundo para fazer igual a música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Eu quero atender como Jesus. Se eu estivesse no convento, as pessoas que eu atendo não receberiam atendimento como Jesus atendesse ela. Eu quero ser um instrumento de Jesus para os meus pacientes. Eu quero ser um instrumento de Jesus para vocês. Só que aí eu tenho que estar aqui no meio do mundo, entre aspas. Deu para entender? Nós somos estrangeiros aqui. Mas é isso. Então presta atenção, que eu vou falar com vocês dicas. Isso daqui vai ajudar você não só na vida espiritual, mas na vida material, para qualquer coisa. Nós não temos objetivos? Eu quero quitar meu carro, por exemplo. É um objetivo que eu tenho. Você não tem planos também na sua vida humana? Sim ou não? Então, isso daqui vai ajudar você também. Então, presta atenção. A primeira coisa para a gente conseguir chegar num plano e não desistir já no dia 26 e continuar com ele até o final do ano, é o quê? Você tem um corpo, lembra que eu falei? Por exemplo, aqui agora eu estou tentando pregar para você. Eu não estou dando indireta para ninguém, tá bom? Mas eu sei quem aqui trabalhou hoje. Quem aqui teve pepino para resolver hoje? Quem aqui está com a cabeça estressada hoje? Pronto. Aí eu estou querendo passar um conteúdo denso para você. O que você estaria fazendo agora na sua casa, até semana passada que não tinha encontro? Você estava estudando caminhos laicais de perfeição? Você estava ouvindo sobre céu e inferno? Não, a gente estava de bobeira, sim ou não? O nosso cérebro, acabou o trabalho, agora eu vou relaxar e vou acordar amanhã e trabalhar de novo. Aí você veio para o encontro de oração. Então você está com sono. É normal isso acontecer. Você tem um corpo. É ou não é? Por isso que eu prego aqui, eu faço assim, eu falo. Por quê? Porque eu estou tentando ativar o seu cérebro. Porque senão você dorme. Igual os discípulos fizeram no Tabor.
Entendeu? Então a primeira coisa para você seguir um plano, você tem que lembrar, eu tenho um corpo. Então eu vou falar hierarquicamente o que você tem que cuidar no seu corpo. Qual que é a primeira coisa? Sono. Repita comigo. Sono. Meu irmão, se você não dormir direito, você não vai conseguir nada na sua vida. Nada. Você entendeu o que é nada? Nada. Nunca na história da humanidade nós tivemos problema de sono. Sabe por que nós não tínhamos problema de sono? Porque até o século passado não tinha energia elétrica. Então, acabava o sol no céu, as pessoas iam dormir e iam fazer filho. Entendeu? Por isso que tinha um monte de filho. Porque não tinha televisão, não tinha TikTok, não tinha não sei o quê. Então tinha que dormir ou fazer filho. Pronto. Aí inventaram um negócio chamado energia elétrica, começou a ter lâmpada. A lâmpada é um simulacro de sol, que a gente consegue fazer coisas agora de noite, quando não era para estar fazendo. Deu para entender? E porque antes, que hora que as pessoas acordavam? 4, 5 horas da manhã. Você vai no sítio, as pessoas acordam essa hora lá ainda, não é? Por quê? Tá no sol, tá luz, você acorda. No sol tá escuro, você dorme. Assim que é o mundo natural. Só que o homem veio e mudou essa ordem. Aí começou a ter distúrbio do sono. Nunca aconteceu isso na história. É por isso que agora nós já conseguimos ter relatos científicos para identificar o mal que a falta de sono causa nas pessoas. Você sabia que você consegue ficar dias e dias sem comer? Você consegue ficar dias e dias sem tomar água? Você sabia disso? A gente pensava que a coisa mais vital para o ser humano era a água, mas a coisa mais vital para o ser humano é o sono. Se você fica 3 dias sem dormir, você já começa a ter alucinação e ficar louco. Você consegue ficar 3 dias sem tomar água, mas você não consegue ficar 3 dias sem dormir. Mais vital que a água e que a comida é o sono. Então você precisa dormir cedo. O que é cedo, Roger? 4 horas da manhã, já está quase cedo, né? Dormir cedo é você tentar pelo menos 11 horas. No máximo você já está... Entendeu? Nem coisa interessante na TV tem mais, né? Para ficar até esse horário. Só que aí a gente coloca uma tomada do lado da nossa cama e fica no TikTok, no Instagram, para dar sono. É a pior engano que você pode ter. Porque vai te dar sono? Claro que não, vai te deixar com adrenalina, cortisol no seu cérebro. Aí até você desligar. Então, primeira coisa é sono. A segunda coisa, a alimentação. Um corpo que não está bem nutrido, um corpo que não está bem alimentado, ele não consegue ter força para fazer as coisas. Meu irmão, presta atenção no que eu estou falando. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você quer resolver suas dívidas, aí você vai lá e fala assim, vou fazer Uber depois do trabalho. Aí você chega em casa morto e você não consegue fazer isso. É porque você é preguiçoso? É porque você é procrastinador? Às vezes você não está conseguindo dormir direito e comer direito, aí você não tem energia para fazer Uber. Não é porque você é vagabundo. E eu estou falando para você, meu irmão, se você dormir bem e se você comer bem, você vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida. Porque aí você não é procrastinador, você só talvez está cansado, com razão está cansado. E a gente coloca um monte de metas para fazer, pensando que nós somos anjos e não temos um corpo. E a outra coisa é você fazer atividade física. Precisava antes fazer atividade física? Por quê? Porque tinha enxada. E não somente tinha enxada. Você queria visitar as pessoas, o que você fazia? Na bota. Então você já fazia atividade física. É ou não é? Só para você levar o almoço para o seu pai que estava trabalhando na roça, era 3 quilômetros. Lá no meio do canavial. Você foi, andou 3 quilômetros, voltou, já treinou para a Romaria. Não precisa de outra coisa. Você entendeu por que nós precisamos dormir, comer bem? As pessoas precisavam comer bem antes? Não, era tudo natural. Era tudo sem agrotóxico. Não era embutido. Você comia uma couve, era couve de verdade, com vitamina D de verdade. Agora não é couve de verdade. Agora não é carne de verdade. Agora não é ovo de verdade. Então, por que nós precisamos dormir bem, comer bem e fazer atividade física? Porque nós vivemos nesse tempo que tudo isso foi subvertido pela tecnologia. Deu para entender? Meu irmão, se você é um homem e uma mulher do século 21, você precisa analisar isso. Por exemplo,
São Filipe Neri se santificou aonde? No século XVI, na Europa, aonde tinha lá a peste negra. O cara sabia o que estava acontecendo. O cara sabia que estava acontecendo a Revolução Protestante. O cara sabia do que estava acontecendo no tempo dele. Nós precisamos entender também o nosso tempo, se nós queremos ser santos nesse tempo. Beleza? Você tem que resolver primeiro o seu corpo. Só que só o corpo resolvido, tá bom? Você tem a mente. Se você não estiver bem nessas coisas aqui, ó, relacionamentos. O cara pode estar bem alimentado, dormindo bem, não sei o quê. Se ele está de mal com a mulher dele ou vice-versa, acabou com a coisa. É ou não é? Acabou com a paz. Se você não estiver bem nos seus relacionamentos, você não vai conseguir rezar, você não vai conseguir pagar suas contas, você não vai conseguir fazer mais nada. O seu psicológico precisa estar bem. Você precisa estar bem com a sua ordem na casa. O que é ordem na casa, pessoal? Minimamente, a higiene, óbvio, mas também assim, a coisa ordenada. Às vezes você quer rezar, se Jesus voltar, ele não acha você na sua casa. Você fica. Ele pensou que já fez a varredura ali. Não, aqui já está de boa já. Você está lá debaixo das roupas. Tem sempre um quarto na sua casa que é o quarto da bagunça, ou não é? Se Jesus voltar e você estiver lá, você fica. Gente, quem consegue rezar num ambiente desorganizado? Quem consegue rezar num ambiente que não é limpo? Quem consegue rezar num ambiente que não é bem iluminado? Quem consegue rezar num ambiente que é arejado? Não consegue. Quem consegue pensar numa casa desorganizada? Se o seu físico está desorganizado, o seu mental não vai conseguir. Você quer sentar na mesa para fazer alguma coisa, para fazer uma conta, não tem espaço na mesa. De tanta bugiganga que tem na mesa. Entendeu? Então assim, cuide dos seus relacionamentos e cuide do seu espaço físico. Da ordem. Começa a dar embora aquelas coisas. Ó, critério. Roger, como eu sei que a coisa não preciso mais? Meu irmão, se você não usou a coisa por 6 meses, você pode dar embora. Se você não usou a coisa, o melhor, para quem é acumuladores lá do Discovery Channel, você não usou a coisa por 1 ano, você pode dar embora. Entendeu? Ah não, mas vai que precisa. É, mas faz 1 ano que você não precisa. É difícil, não é? Então assim, você tem sapato que você não usa há 1 ano, se tem jaleco que você não usa há 1 ano, se tem roupa que você não usa há 1 ano, se desfaz disso. Dá espaço para o novo de Deus na sua vida. Se você não der embora esse jaleco, não chega o novo. Se você não der embora esse sapato, não chega o novo. Se você não abrir espaço, eu estou falando isso aqui só para os homens, para as mulheres não vale isso. Senão a mulher acredita. Viu, amor? Vai pro Kids. E eu com a Tayane, nós colocamos lá, nós fizemos um grupo, e uma das metas do nosso ano é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nós criamos um grupo com nós mesmos, na nossa casa, nós estamos indo cômodo por cômodo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se está fora do lugar é porque não tem lugar, então você manda embora. Se está quebrado, você conserta. Por quê? Porque eu tenho um problema, eu sou homem, e aí eu tenho um problema. O meu prazo é no mínimo ali entre 6 meses a 1 ano, para resolver a coisa. Entendeu? É que as mulheres não têm paciência com a gente, né? A minha torneira, ela tá pingando desde o Natal. E ela fica falando na minha cabeça. Só passou nem 1 mês. Deu 1 mês agora, Jones. Tá pingando. Eu olhei a conta, mudou uns R$5. Dá para estender. Aí eu, porque preciso melhorar as minhas virtudes, me comprometi. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Porque não é no meio do mundo que nós vamos fazer isso, gente. Precisa exercitar o desprendimento daquilo que é riqueza, sim ou não? E precisa exercitar a paciência daquilo que você não vai ter. Eu queria uma TV de 70 polegadas para a Copa. Eu vou ter isso? Vou ter que ter paciência. Entendeu? E exercitar o desprendimento do monte de sapato que eu tenho e não uso. Do monte de camisa que eu tenho e não uso. Beleza? Então, ó, do seu biológico, vamos repetir. Sono, alimentação e atividade física. Do seu psicológico, seus relacionamentos, a ordem da sua casa e as suas finanças. Conta, dá trabalho ou não dá?
Conta ou faz você rezar muito ou faz você parar de rezar. Né? Geralmente no dia do vencimento do boleto você reza. Nos outros 29 dias você trabalha. Então ou a conta te aproxima de Deus ou ela te afasta de Deus. Então se as nossas finanças, meus irmãos, não estiverem bem organizadas, a gente não vai conseguir seguir os nossos planos espirituais. Quem aqui tem problema de finanças? Estou falando assim, ó, problema de finanças. Eu não estou falando quem não tem quanto ganharia, não está ganhando o quanto gostaria. Senão todo mundo vai levantar a mão. Problema de finanças é você gastar mais do que você ganha. Aí você tem que exercitar a paciência. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Não tem outra coisa. E, gente, eu estou falando de coisa muito básica num grupo de oração para vocês, porque isso aqui tira a pessoa do caminho de santidade, sim ou não? Quantas vezes você desistiu da sua vida de oração porque seu relacionamento estava mal, porque a sua casa estava uma bagunça, porque as suas finanças não estão em ordem, porque o seu sono não está bem, sua alimentação não está bem, e aí não tem como você buscar a santidade se você não prepara o terreno, se você não prepara o seu corpo, se você não prepara a sua alma. Deu para entender? Estamos colocando os fundamentos. Uma das missões da nossa comunidade, se você olhar lá naquele cartaz, é humanizar para santificar. Não tem como ser santo sem construir uma base sólida na humanidade. Tem um monte de pessoa que quer ser santo matando a humanidade. Você não vai ser nenhum nem outro. Humanizar para santificar. O nosso fundamento espiritual está na nossa humanidade. E tem muita gente querendo viver uma vida espiritual melhor sem cuidar dessas coisas. Sem cuidar do sono, sem cuidar da alimentação, sem cuidar da atividade física. Os jovens aí sabem, né? A gente se converte, vai para o grupo de oração, dá 2 anos, o cara tá desse tamanho. Por quê? Porque começa a rezar, aí começa a querer viver a castidade, e de fato às vezes vive, e eu vejo que é um desejo sincero, só que daí a desordem, não está tendo relação sexual, desconta na onde? Na comida. Porque a luxúria e a gula são 2 vícios próximos. Entendeu? No meu caso aqui, a preguiça. Fica cansado, trabalha igual um desgraçado, chega em casa e quer fazer comida. O que faz? Pede a comida. Aí engorda. Entendeu? Sempre um vício está atrelado ao outro. Você consegue entender? Aí o que a gente precisa fazer? Bom, se eu sei que eu estou com esse problema por conta de um vício chamado preguiça, eu vou tentar me antever, vou tentar, sei lá, fazer marmitinha e deixar as marmitinhas prontas, porque daí é mais fácil comer a marmitinha. Ah, mas não é gostoso. Aí é a luta de cada um, né? Tem que requentar a comida, né? Mas eu quero dizer assim, ó, nós precisamos voltar para a vida prática, pessoal. Entendeu? São Bento, ele não evangelizou a Europa somente com a pregação. Sabe como ele evangelizou a Europa? A Europa era um lodo, era um lamaçal. Sabe quando você vai lá em Goiás, esses lugares, até aqui, né? Que tem as plantações tudo retinha, assim, ó, uma atrás do outro, você vai regando. Sabe quem que inventou isso? São Bento. Não era assim que pregavam antes, que plantavam antes. São Bento inventou isso. São Bento floriu a Europa. Se você vai na Europa e hoje tem planta e tem flor lá, são os beneditinos que fizeram isso. Foram os beneditinos que inventaram o sistema bancário de saque e depósito. Então a igreja, ela se preocupa com as coisas práticas da nossa vida. Entendeu? A igreja não é um lugar onde assim a gente pega as coisas do mundo e joga fora e vamos ficar com a... Não. Nós temos um santo padroeiro da internet, sim ou não? A internet é uma coisa recente. Nós temos um jovem que se santificou pela internet e, tipo assim, usando a internet. Pronto. O católico é aquele que pega as coisas e cristianiza as coisas. Entendeu? Eu estou aqui agora para você cristianizando a psicologia. É um conhecimento psicológico que eu estou cristianizando para entregar para você com benefícios espirituais na sua alma. O católico, ele não foge do mundo. Ele vai de encontro com o mundo para cristianizar o mundo, civilizar o mundo. A gente desbarbarizou o mundo. Os bárbaros estavam aí, a gente foi lá e catequizou eles. Cristianizou ele, um monte de gente morreu. Os índios, né? Aí falar, os portugueses são maus. Os índios, a gente foi evangelizar os índios, eles comeram os bispos. O primeiro bispo brasileiro foi o bispo Sardinha. E curiosamente, os índios comeu ele vivo. Comeu Sardinha.
Por quê? A gente não tem medo dos índios, a gente queria evangelizar. São José de Anchieta aprendeu Tupi-Guarani, fez o alfabeto do Tupi-Guarani para pregar em Tupi-Guarani para os índios. A gente cristianiza as coisas, entendeu? Então, nós falamos como você organiza uma rotina. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua alma, dos seus pensamentos, e aí você consegue também munir a sua vida espiritual. E é por isso que a partir da semana que vem, nós vamos aprender a organizar a nossa vida espiritual a partir desse livro, fazendo uma regra de vida adaptada à nossa vida cotidiana. Amém? É isso que nós vamos ver na nossa próxima série. Então, para finalizar, eu vou deixar 5 dicas de ouro para vocês conseguirem realizar os seus planos humanos e também que esses planos humanos apontem e nos levem para o espiritual. A primeira coisa, meus irmãos, você tem tempo para rezar? Quem aqui tem tempo sobrando para rezar? Levanta a mão. Sobrando. Maravilha, dá um pouquinho para mim. Eu não tenho tempo para rezar. Quando você tem tempo para rezar, amém. Quem aqui não tem tempo para rezar, o que eu digo para você? Não procure encontrar tempo para rezar. Você não vai ter mais tempo. Todo mundo aqui tem quantas horas por dia? 24. Para todo mundo. Eu não conheço ninguém que tem mais hora do que isso. Isso daí é uma justiça. Então, em vez de aprender e buscar ter mais tempo para fazer as coisas, você precisa aprender a otimizar o seu tempo. Faça várias coisas ao mesmo tempo. Só que bem feito, tá? Tem a pessoa que pergunta, nossa, Roger, como você consegue dar conta de tudo? Você faz tanta coisa. Eu faço tudo porcamente. Aí você dá conta de tudo. Faz tudo meia boca que você dá conta de tudo. Não, é você... Como que você dá conta de tudo? Não precisa dar conta de tudo. Você tem que dar conta daquilo que você tem que dar conta. Então, por exemplo, uma regra de ouro. Otimizar o tempo em vez de buscar mais tempo. Repita comigo. Otimizar o tempo em vez de buscar mais tempo. Por exemplo, quem aqui vai trabalhar de carro, de condução, de ônibus, de Uber? Levanta a mão. Você não pode... Quantos mistérios do terço você consegue rezar no translado do seu trabalho? Uns 2 ou 3? Não daria para rezar? Sim ou não? Pronto. Só que você reza no Uber, no ônibus, você fica vendo o quê? Então você tem tempo para rezar. Só que você está buscando assim, um tempo que as crianças estão dormindo, que o marido está alimentado, que você está de banho tomado, que você já fez todas as coisas, que a sua casa está limpa, aí você quer rezar no seu oratório da sua casa. Não vai dar. Você vai ter que rezar um mistério indo no trabalho, outro mistério voltando, outro mistério quando você está tomando banho, e vai chegar no final do dia, vai faltar um mistério para você rezar. Aí nesse mistério você não vai conseguir dormir. Porque só falta um. Agora você deixa para rezar os 5 mistérios na cama, debaixo do cobertor, com o ruído do branco. Ave Maria. Pronto. Aí, Nossa Senhora termina. Nossa Senhora não precisa rezar mais o terço. Como que Nossa Senhora vai rezar o terço? Né? As pessoas falam, não, Nossa Senhora termina. Ave eu, cheia de eu. Isso é uma oração para ela. Ave Maria, ave eu sou cheia da graça, o Senhor é comigo. Ela não precisa rezar. Para de vagabundar sem vergonhice. Então, divida, otimize o seu tempo, entendeu? Você está lavando a louça, você coloca lá uma pregação, uma liturgia do dia. Eu até postei no meu Instagram hoje. Eu ouço a liturgia do dia indo treinar. É os 7 minutos da liturgia do padre Paulo Ricardo, é o caminho da minha academia. Deu para entender? Eu coloco ali e vou ouvindo. Eu já não ia ouvir lá, hoje usa verde, porque se você é de câncer, você vai conseguir. Eu ouço o padre. Você já iria ouvir alguma coisa, ouça alguma coisa de futuro. Então, em vez de querer mais tempo, otimize o tempo. Aprenda a colocar coisas da vida espiritual nos tempos mortos da sua rotina. Segunda dica. Aceite que tem coisas que você não vai conseguir fazer nunca mais. Já imaginou isso? Mas eu não tenho tempo para conseguir fazer a unha toda semana. Talvez você nunca mais vai fazer a unha toda semana. Você vai ter que colocar para cada 15 dias. Mas eu não consigo ir para academia todo dia. Talvez você nunca mais vai conseguir ir para academia todo dia. Vai 3 vezes na semana. Entendeu? Aceite que tem coisa que você não vai mais conseguir fazer porque você não é mais solteiro, você não é mais sem filhos, entendeu? Você não é mais novo como você era antes, agora você é velho, e velho à noite tem sono. Você não vai conseguir dar conta.
Então, aceite que você não vai conseguir fazer um monte de coisa, porque daí você não vai se sentir culpado por não fazer. Deu para entender? Você vai falar, não vou conseguir mesmo. Se você fizer, é lucro. Se você não fizer, amém. Terceiro, não faça propósitos que vão deixar você engessado sem contar com os imprevistos. Então, por exemplo, tem pessoa que coloca, não, eu vou acordar 6h15, aí eu vou rezar o terço é meia hora, cronometro o terço. Aí eu vou, então 6h15 eu termino, eu vou rezar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se você acordou 6h18 porque você colocou um soneca, pronto, encavalou seu dia já perdeu o dia. Entendeu? Então não coloca um compromisso atrás do outro, assim, deixa uma gordura para os imprevistos que acontecerem e não atrapalhar. E você falar, tá vendo, eu não consigo fazer nada mesmo. Não, é só fazer de modo inteligente. Quarto, subdivida as metas em micrometas. Então, por exemplo, você fez uma meta para o ano inteiro. Pega essa meta e divida em o que eu vou fazer no primeiro semestre, o que eu vou fazer no segundo semestre. Aí você pega esse semestre e subdivide em 3 meses. O que eu vou fazer nesses 3 meses, o que eu vou fazer nesse outro 3 meses. Você pega esses 3 meses e divide no mês. Depois você pega o mês e divide em semana. Até que você vai pegar o dia, você vai fazer assim, ó. Pela manhã eu vou fazer isso, pela tarde eu vou fazer isso, pela noite eu vou fazer isso. Aí na noite de hoje você vai organizar amanhã de amanhã. Porque o seu amanhã não começa na hora que o seu celular desperta, ele começa hoje à noite. Eu quero treinar às 5 horas da manhã. Você já tem que arrumar a sua roupinha hoje, já dorme com o short de treinar. Entendeu? Você só sair da cama meio dormindo assim, já cair dentro do tênis. Porque aí você, nossa, que roupa que eu vou mesmo, até você pensar nisso aí, já deu. O homem, eu não sei como são as mulheres, né? Mas o homem, ele demora um pouquinho para acordar. Ele fica no vaso olhando para o nada, assim, ó, pelo menos uns 25 minutos. Para conectar o Wi-Fi. Entendeu? Olhando para o azulejo, assim, nossa. Então, se você começa a preparar sempre o período anterior, o período da tarde, no período da manhã, o período da noite, no período da tarde, o período da manhã, no período da noite anterior, isso ajuda você a realizar suas coisas. Quem aqui já faz isso? Amém? Ajuda ou não ajuda? Então eu preciso, então amanhã eu vou treinar, eu já vou deixar minha roupa pronta, eu já durmo com um pouco da roupa. Se você não baba, dá para você dormir. Se você baba, aí você usa a camisa no dia seguinte, né? Aí você vai lá, eu preciso tomar um café. Você já deixa o café na mesa. Tá entendendo? Já deixa o pão, já deixa as coisas. Você só pega a manteiga, sei lá. Pronto. Você otimizou o tempo. Porque se você deixar para pensar no que você vai fazer amanhã, você vai estar com sono, você não vai fazer. Quem aqui já se enganou dessa maneira e não conseguiu fazer as coisas? Pronto. Entendeu? E última coisa, focar mais na constância e na perseverança do que na quantidade. Então assim, mais do que vou fazer isso, foque em uma coisa só que você vai fazer. E dedique tempo a ela, do que tentar várias coisas ao mesmo tempo. Amém? E aqui eu quero fazer uma convocação final, pode ir ficando de pé para a gente rezar. Eu quero fazer uma convocação final para a gente, para que nós possamos, todos nós juntos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todos nós aqui, ó. Como planejar um 2026 para viver a santidade no cotidiano. Para você viver a santidade, você precisa estar em estado de graça. Ninguém consegue se santificar se está em pecado mortal. Então qual que é o compromisso que eu queria fazer com vocês? Nós, que dia que é hoje mesmo? 27. Hoje é dia 27. Você tem aí alguns dias para você procurar um sacerdote, para que a gente até o próximo encontro, que eu acho que é dia 2. O próximo encontro, não, é dia 3. Dia 2 é segunda-feira. Dia 3 é o nosso próximo encontro. Tente confessar até dia 3, para que no próximo encontro você venha em estado de graça e consiga organizar a sua vida espiritual a partir disso. Por quê? Eu quero colocar um plano e um objetivo comigo e com você. A prioridade da nossa vida vai ser se manter em estado de graça. Amém ou não? O que é manter em estado de graça? Não pecar mortalmente, não pecar contra os 10 mandamentos. Então, eu queria que nós fizéssemos um compromisso de passar o mês de fevereiro inteiro em estado de graça. Ponto. Parece uma coisa boba, mas
Sem isso aqui, meu irmão, tudo o resto não presta. Não vai funcionar. Então é uma convocação final para mim e para você, um propósito em comum. Um mês em estado de graça. O mês de fevereiro, que é justamente o mês que tem o carnaval, que todo mundo usa para pecar, para se desgraçar, certo? Nós vamos utilizar para nos santificar, nos preparar para um período quaresmal. Nós teremos missas todos os dias às 6 da manhã na paróquia de Santa Luzia. A comunidade Coração do Amado vai estar lá conduzindo a música todos os dias durante 40 dias. Então, um mês na graça. Vamos fazer esse compromisso? Então, você tem aí de hoje até terça-feira que vem para você procurar um sacerdote. Nós iremos depois, a Ju, nós vamos criar ali a mídia que vai criar, nós vamos fazer um post lá ensinando vocês a como confessar. Nós vamos dar um guia para vocês confessarem. Aqueles que já faz tempo que não confessam, ou aqueles que já se confessam com frequência, vocês vão receber um guia como confessar. E aí nós vamos postar lá nas nossas redes sociais. Você vai pegar aquele guia, você pode anotar no papel, não tem problema. Padre, eu fiz isso, ponto, acabou, ele vai te absolver, você vai estar em estado de graça. E nós vamos começar os caminhos laicais de perfeição na graça de Deus. Então, até terça-feira que vem, eu vou até ver com o padre, se o padre vem aqui e confessa a gente. Na terça-feira que vem, para quem não conseguir. Mas se você consegue, vá lá. Tá bom? Eu vou conversar com ele e vou fazer esse convite para ele. Mas esse é o nosso projeto. Começar com essa convocação para a gente viver um mês na graça de Deus. Gente, sem viver na graça de Deus, todo o resto não adianta nada. Porque se você morrer nesse estado, desculpa dizer, é tobogã. Só vai para o céu quem está em estado de graça. Então, se nós fizermos propósitos espirituais, vir no encontro de oração, rezar lá os 40 dias com o Frei Gil de madrugada, mas você não está em estado de graça, desculpa te dizer, não está acontecendo transformação espiritual nenhuma. Pode estar acontecendo transformação humana, pode estar acontecendo transformação psicológica, mas avanço espiritual que vai te levar para o céu é a confissão. Tá bom? Então, esse é o compromisso que nós queremos fazer para começar de fato a planejar um 2026. Se você planejar viver em estado de graça, tudo mais vai ser dado em acréscimos. Pronto. É simples assim. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e para finalizar esse momento.